E aí pessoal, tudo bom? Voltamos com as aulas para o nono ano. Agora vamos iniciar o estudo a respeito de equações do segundo grau incompleta. Esse conteúdo ele já foi abordado em sala de aula antes da pandemia, né? E agora nós vamos rever e se aprofundar mais um pouco. Lembrando que todas as dúvidas que vocês tiverem, encaminhem para o grupo do WhatsApp, faça suas perguntas e tire suas dúvidas, porque a dúvida de uma pessoa muitas vezes é a dúvida de outro. Então, quando você faz uma pergunta, aí outras pessoas podem se beneficiar daquela resposta, né? Então, podem fazer perguntas no grupo, evite um pouco o privado, mas se for o caso também pode fazer perguntas no privado que a gente vai tentar responder de acordo com as dúvidas de vocês. Então vamos iniciar aqui. Equação incompleta do segundo grau. Toda equação que pode ser escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, esse termozinho aqui tem que ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, o que vai acontecer? Esse termo desaparece, porque 0 vezes x ao quadrado dá zero, desaparece. Aí fica só uma equação do primeiro grau. Então esse a tem que ser diferente de zero e a, b e c são números reais. Toda equação escrita dessa forma é chamada de equação de segundo grau. Quando na equação o b e o c ou ambos são iguais a zero, dizemos que essa equação é incompleta. Então veja, se esse valor aqui for zero, esse termo desaparece. Se esse também for zero, esse desaparece. Então, mas ainda continua a equação de segundo grau. Mas só que essa equação ela é incompleta. A equação só é completa quando ela está dessa maneira aqui. Quando faltar um desses, então ela deixa de ser completa. Então, o que nós vamos estudar é exatamente as equações incompletas. Então, exemplos de equações incompletas. X ao quadrado mais 3x igual a zero. Por que essa equação é considerada uma equação incompleta? Porque está faltando alguém aqui, né? Esse termo aqui, acompanhado de a, que é o x ao quadrado, está aqui. E o termo que está acompanhado de x está aqui, que é o 3. Então, aqui nós temos o valor de a, que é o 1. Aqui nós temos o valor de b, que é o 3. O termo que é isolado, que não tem x, não está acompanhado de x, nós chamamos de termo independente. Então, esse termo aqui, ele não aparece aqui. Então, essa equação é dita uma equação incompleta. Outra equação incompleta é essa daqui. Olha, observe aqui e aqui. Quem é o valor de A nessa equação? É 2. Quem é o valor de B? Não tem. Não tem um termo aqui que acompanha x. Então, nesse caso, o B é 0. E o valor de C é menos 4. Porque o valor de C é sempre o termo independente, aquele que não está acompanhado de x. Outra equaçãozinha aqui é essa. X ao quadrado menos 5 sextos de x igual a 0. Veja só. Quem é o valor de A aqui? É 1. O valor de B está acompanhado de x, o valor de B é menos 5 sextos. O valor de C não existe. Finalmente, aqui nós temos a última equação que você tem o valor de A, não tem o valor de B, não tem um termo que acompanha x e nem tem um termo independente. Então aqui nós só temos o valor de A. Então aqui nós temos 4 exemplos de equações incompletas. Então, como é que a gente resolve essas equações incompletas? Vamos aprender a resolver as equações incompletas nesse formato, que é o ax ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, aqui está faltando b, o termo que acompanha x. Acompanhe aqui, veja, o termo que acompanha x é esse. Então ele não tem, veja que é ax ao quadrado, o b desaparece, vai ficar só o c. Essa equação aqui é chamada de equação incompleta do segundo grau, com valor de a e c. Então, observe essa equação e olhe para cá. Observe, quem é que está no lugar de A aqui nessa equação? Você não está vendo, mas é 1.
porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, o 1 estando aqui, ele não precisa ser colocado, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, então fica assim mesmo. Então, o A é 1, o B não existe, por quê? Porque não tem ninguém multiplicado por x, e o C é o menos 49. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso do mesmo jeito que resolve uma equação do primeiro grau. A gente pega esse termo aqui e vai eliminá-lo. Por quê? Porque a minha intenção é encontrar o valor de x. Então, como é que eu elimino isso? Qual é o sinal que eu tenho aqui? O sinal de menos. Para eu eliminar um número negativo, só tem um jeito. Somar com o número positivo, de mesmo valor absoluto. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Vou somar aqui o mais 49. E soma mais 49 aqui. Pronto, aqui nós temos a nossa 49 menos 49 dá zero. Desapareceu, né? Então aqui a gente tem x ao quadrado é igual 0 mais 49, 49. Aí veja só, perceba que aqui era o sinal de menos e para eliminar o número negativo eu somei, ou seja, eu fiz, eu apliquei a operação inversa, que a operação inversa da subtração e adição. Agora nós temos uma outra operação matemática que é a potência. Quem é a operação inversa da potenciação? É a raiz quadrada. Ou seja, quem é o número que ao quadrado dá 49? Esse número é 7. Então a operação inversa da potenciação é a raiz quadrada. A gente tem o seguinte, x é igual a raiz quadrada de 49. Quem é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 é 7 e menos 7. Então é mais 7 e menos 7. Essa é a nossa solução. Se eu colocar um 7 aqui, 7 ao quadrado dá 49. 49 menos 49 dá 0. Menos 7 ao quadrado dá 49. Menos 49 dá 0. Continuando aqui a nossa continha. Para essa conta, a gente vai usar o mesmo critério do outro. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer um jeito de desaparecer esse valor aqui. Como é que ele desaparece? Aplicando a operação inversa. Aqui é menos 200, você soma 200. 200 menos 200 dá 0. Aí aqui eu tenho 2x ao quadrado é igual a 200. E 0 mais 200 é 200. Então veja só, o que eu vou fazer? Esse 2 está multiplicando x ao quadrado. Então eu vou ter que dividir, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos dividir por 2. Então dividindo aqui por 2, a gente tem o seguinte. 2 dividido para 2 dá 1. 1x ao quadrado. 200 dividido para 2 dá 100. X ao quadrado é igual a 100. Então quem é o número que ao quadrado dá 100? Todo mundo sabe que é 10, né? Ou seja, eu vou aplicar a operação inversa da potenciação, que é a raiz quadrada. Se você quiser logo tirar direto sem fazer essa parte aqui, dá no mesmo. X é igual a raiz quadrada de 100 é mais 10 e menos 10. Então a gente coloca mais ou menos 10. Por que esse mais e por que esse menos? Porque a raiz quadrada de 100 é 10 positivo e também é 10 negativo. Menos. Qual o número que é ao quadrado dá 100? Mais 10 e menos 10. Então, resolvida essa primeira parte. Não esqueça. Toda vez que você for resolver uma equação do segundo grau com valor de A e C, você vai usar esse procedimento que eu acabei de fazer. Então agora vamos para o nosso outro caso de equação incompleta, que é com valor de A e B. Nesse caso aqui, perceba que aqui a gente tem o valor de A e aqui a gente tem o valor de B. Lembrando que B é sempre o número que está acompanhado do x, certo? Então, para esse caso aqui, nós vamos relembrar o que a gente estudou lá no 8º ano, que é fatoração. Então, como é que a gente vai fatorar esse termo? É o seguinte, para fatorar, a gente vai observar quem é o fator comum. Quem é o fator comum? X ao quadrado e 5x. Quem é que está aqui e aqui ao mesmo tempo?
a gente percebe que é o x. X ao quadrado, esse x ao quadrado aqui é x vezes x, né? A gente sabe que x vezes x é x ao quadrado. Então tem um x vezes x aqui, e aqui tem um x. Então x está aqui e está aqui. Então eu vou isolar o x. Como é que a gente isola o x? Coloca ele em evidência e vamos dividir. X ao quadrado, lembra que aqui é x vezes x? X ao quadrado dividido para x, é só eliminar um desses x com esse, dá x. Mais 5x dividido para x, é só eliminar esse x com esse, me sobra apenas 5. O que a gente tem aqui, na verdade, é uma fatoração desse termo aqui. Mas veja o que está acontecendo. Esse x, ele está multiplicando o x mais 5 e o resultado está dando 0. Ora, quando é que isso acontece na multiplicação? Quando é que um produto dá 0? É quando um dos fatores é 0. Porque se um desses fatores for 0, o produto vai dar 0. Porque 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. E se os dois forem 0, também dá 0. Então, como a gente não sabe quem é o 0, então a gente vai igualar todos os dois a 0. Então, esse x aqui, eu vou dizer que é igual a 0. E esse x mais 5 também é igual a 0. Então, vamos lá. X é igual a 0. Ou x mais 5 é igual a 0. Bem, se x mais 5 é igual a 0, tiro 5 daqui e tiro 5 desse outro lado aqui. Então, aqui a gente encontrou as respostas, que é x igual a 0 e x igual a menos 5. Agora, próximo exemplo. Bem, agora vamos para esse outro exemplo. Aqui a gente tem um problemazinho aqui que eu não observei, estou observando agora, que é um erro. Isso aqui é 0. Quando eu entregar para vocês, eu vou entregar da forma correta. Então vamos lá, respondendo. Mesmo raciocínio daqui, o que a gente vai fazer? Observa quem é o fator comum. Aqui tem um 3 e aqui tem um 15. Ora, entre 3 e 15 tem algum fator comum? Tem. 15 é na verdade 3 vezes 5. Então você tem aqui o fator 3 aqui e aqui. Então 3 é o máximo divisor comum de 3 e 15. Então a gente isola o 3 porque ele é fator comum. E o x ao quadrado e x, quem é o fator comum? É o x. X está aqui e está aqui. Então x, agora abre um parêntese e vamos dividir. Ora, 3 eu divido por 3, dá 1. X ao quadrado dividido para x, dá x. Menos 15 dividido para 3, dá 5. X dividido para x, dá 1. Fecha o parêntese, igual a 0. Ok? Quem ficou com alguma dúvida, volte aí o vídeo um pouquinho que você vai entender. Aí agora, o que é que eu tenho? Esse produto aqui está havendo um produto de dois fatores. 3x vezes x menos 5 está dando igual a 0. Então, o que acontece? Alguém aqui é 0, porque senão não dava 0 o resultado. Então, você vai dizer que 3x é igual a 0 e vai dizer também que x menos 5 é igual a 0. 3x é igual a 0. Para resolver isso, como é que eu elimino esse 3? É só dividir por 3. O que vai acontecer? Elimina isso com esse e o resultado vai ser x igual a 0. 0 dividido por 3, 0. Pronto, encontramos o primeiro resultado aqui. Esse outro, x menos 5 é igual a 0. Para eu eliminar esse 5 aqui, eu tenho que somar, porque aqui é negativo. Tenho que somar. Somando 5 aqui, dá 0. Somando 5 aqui, vai ficar x igual 0 mais 5, 5. Aqui a gente tem o resultado dessa equação, que é x igual a 0 e x igual a 5. Agora vamos para duas questõezinhas para a gente entender de vez o problema. O primeiro problema diz o seguinte: calcule x sendo a área da figura igual a 20 centímetros quadrados. Então aqui a gente tem essa figura e a área dela tem 20 centímetros quadrados. Então como é que eu vou encontrar o valor de x tendo essa informação? Bem,
Primeiro a gente pode pegar essa figura e quebrar ela em vários pedaços. E tem várias maneiras de fazer isso. Uma forma que eu vou fazer aqui, eu quero que vocês pensem de outra maneira aí, mas uma forma que eu vou fazer aqui é essa. Eu vou quebrar essa figura dessa maneira. O que eu tenho aqui? Eu dividi essa figura aqui em 3 figuras. Figura 1, figura 2 e aqui a figura 3. Veja que são 3 retângulos. Retângulo 1, o 2 e o 3. Pronto. Então, quem é a área desse retângulo aqui? Para saber a área desse retângulo, basta eu pegar o lado, que é 2x, e multiplicar o comprimento pela largura. Então, quem é o comprimento? 2x vezes x. 2x vezes x dá 2x ao quadrado. É isso que a gente sabe, que aqui é expoente 1, aqui é expoente 1. É só somar 1 mais 1, 2. Agora, o nosso segundo. Você perceba que esse segundo retângulo é idêntico a esse, 2x ao quadrado. Esse outro retângulo, nós sabemos desse lado aqui, que é x. E esse lado aqui vai ser quem? Veja que tudo isso daqui é 2x, daqui, 2x. Daqui para cá é x. Ora, se daqui para cá é x e tudo é 2x, então esse daqui vai ser x. Porque x mais x dá 2x. Então, esse lado é x, esse lado é x, x vezes x dá x ao quadrado. Porque 1 mais 1 é 2. Pronto, temos agora a área que é 2x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Somando, 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 5x ao quadrado é igual a 20. Por quê? Porque 20 é a área. Então, como é que a gente resolve isso? É só dividir. Que número eu tenho aqui? Eu tenho 5. Então, eu vou dividir por 5 os dois membros da equação. 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 20 dividido para 5 dá 4. Agora, se eu tenho x ao quadrado, está dando igual a 4. Quem é um número que ao quadrado dá 4? 2. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui você resolve, se raiz quadrada de 4, 2. Então, o valor de x é 2. Pronto. Se ele estava pedindo o valor de x, ele já encontrou. Agora, a nossa segunda e última questão, ele pergunta qual é o valor da expressão. Então aqui eu tenho essa expressãozinha, vamos desenvolvê-la. Então, como é que a gente desenvolve essa expressãozinha? É o seguinte, primeiro aqui a gente tem x menos 6 ao quadrado. Vocês devem lembrar que no ano passado a gente estudou produtos notáveis. E aqui é um produto notável, é um quadrado perfeito. Que a gente tem o seguinte, x menos 6 elevado a 2, você vai utilizar aquela regrinha. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas como eu sei que nem todos aprenderam, então eu vou fazer da forma mais lenta. Então isso daqui está elevado a 2. Nós vamos repetir ele 2 vezes. Então vai ser x vezes x, x vezes 6, depois 6 vezes x, 6 vezes 6. Então o resultado vai ficar x vezes x é x ao quadrado, mais por menos é menos, x vezes 6 dá 6x, menos por mais dá menos, 6 vezes x dá 6x, menos por menos dá mais, 6 vezes 6, 36. Então a gente resolve isso fazendo o quê? Juntando os termos semelhantes. Quem é semelhante a x ao quadrado? Você observa, não tem ninguém. Então você repete x ao quadrado. Semelhante a 6x, menos 6 e menos 6 dá menos 12. Menos 12x mais 36. Então isso é o resultado dessa operação, que nós vamos colocar x ao quadrado. Pronto, nós pegamos esse valor aqui e colocamos aqui. Isso vai ser igual a 2 vezes x mais 18. Então esse 2 está multiplicando, você vai multiplicar por x e depois por 18. 2 vezes x dá 2x, mais 2 vezes 18 dá 36. Eu tenho que juntar os termos semelhantes. A gente percebe que eu tenho 12x aqui
e tenho 2x aqui. Eles são semelhantes, só que estão em membros diferentes. Outra coisa que são semelhantes é o 36 e o 36, porque eles não estão acompanhados de x. Então o que eu tenho que fazer? Vamos eliminar aqui esse 2x. Como é que eu elimino o 2x? Ele é positivo, então eu tenho que tirar 2x daqui. Na hora que eu tiro 2x daqui, eu tiro também 2x daqui. Eu vou ficar com x ao quadrado e vou tirar menos 12 e menos 2. Se eu estou devendo 12 e estou devendo 2, eu estou devendo na verdade 14. Bem, já eliminei esse menos 2. Agora está faltando eliminar o 36. Sinal de mais. Então eu tiro 36 daqui, do segundo membro, e tiro 36 também daqui. Porque se eu tirar de um membro, eu tenho que tirar do outro também. Então aqui vai ficar 36 menos 36 dá 0. Aqui eu já eliminei tudo, né? Porque tinha 2x, tirei. Tinha 36, tirei também. Então ficou igual a 0. Aí agora perceba que a gente está diante de uma equação do segundo grau incompleta. Então o que a gente faz? Vai fatorar. Ver quem é o fator comum. Fator comum aqui, x ao quadrado de x. Fator comum vocês já perceberam que é x. X ao quadrado dividido para x dá x menos 14x dividido para x, elimina esse x com x, fica o 14 igual a 0. Esse x ele vai ser igual a 0 e esse x menos 14 também igual a 0. X igual a 0 ou x menos 14 igual a 0. Esse daqui já está resolvido. X é igual a 0. Agora esse daqui a gente precisa resolver. X vai ser igual a quanto? Aqui é menos 14. Eu somo 14 dos dois lados. Então vai ficar x igual... Somando 14 aqui dá 0. Somando 14 aqui, 14 mais 0 dá 14. Pronto. Esse é o nosso resultado. O valor de x é 0 e 14. Agora eu deixei para vocês esses probleminhas que vocês vão se divertir em casa, tentar responder, e qualquer dúvida é só falar nos grupos ou no privado se achar mais interessante, mas o melhor é fazer as perguntas no grupo. Então muito obrigado e até outra oportunidade.